Semana 6. Esboço. Cristo como aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Leitura bíblica. MT 7h29 da manhã, 9h24 da noite, LC 5h24 da manhã, RM 9h21 da manhã menos 22, HB 1h17 da tarde. Dia 1. Precisamos ter a definição de autoridade, MT 7h29 da manhã. A melhor definição de autoridade é o poder ou direito de dar ordens, tomar decisões e impor obediência, muitas vezes decorrente de uma posição de poder ou perícia. Na Bíblia, autoridade é o direito moral de exercer poder, o qual é, por fim, derivado de Deus e se origina com Deus. Deus é a autoridade suprema, Ele tem toda a autoridade, RM 9h21 da manhã menos 22. A autoridade de Deus representa o próprio Deus. O poder de Deus representa somente as obras de Deus, MT 9h24 da noite, LC 5h24 da manhã. A autoridade de Deus é, na verdade, o próprio Deus. A autoridade resulta do próprio ser de Deus, AP 22:1. Toda autoridade, espiritual, posicional e governamental, deriva de Deus 2:10-8, 1h10 da tarde, Jó 7h10 da noite menos 11, GN 9:6. Quando tocamos a autoridade de Deus, tocamos o próprio Deus, e 6:1-5. Encontrar a autoridade de Deus é o mesmo que encontrar Deus, AM 4:12 da manhã. Ofender a autoridade de Deus é o mesmo que ofender o próprio Deus. Em nosso relacionamento com Deus, nada é mais importante do que tocar a autoridade, ET 9:5, MT 11:25 da manhã. Conhecer a autoridade é uma revelação interior, e não um ensinamento exterior, ET 22:6-16. Dia 2. Somente Deus é a autoridade direta para o homem. Todas as outras autoridades são autoridades indiretas. Autoridades representantes, autoridades delegadas, designadas por Deus. DN 4:32 da manhã, 34-37. Somente quando encontramos a autoridade de Deus é que podemos submeter-nos às autoridades delegadas que Deus designa. MT 28:18, HB 1h17 da tarde, 1P5:5. Deus exige que nos submetamos não somente a Ele, mas a todas as autoridades delegadas. RM 13:1-7, 2:10-8, 1h10 da tarde, HB 1h17 da tarde. Aqueles que não se submetem à autoridade indireta de Deus não podem submeter-se à autoridade direta de Deus. Deus quer que nos submetamos à autoridade indireta, autoridades delegadas, a fim de que recebamos suprimento espiritual. Todos nós devemos encontrar a autoridade, ser restringidos por Deus e ser guiados pela sua autoridade delegada. IS 37:16, FP 2:12 da manhã, HB 1h17 da tarde. Dia 3. Há dois grandes princípios no universo: a autoridade de Deus e a rebelião de Satanás. A única controvérsia entre Deus e Satanás diz respeito à autoridade. ET 26:18, CL 1h13 da manhã. A rebelião é negar a autoridade de Deus e rejeitar o governo de Deus. Satanás era originalmente um arcanjo criado por Deus, mas devido ao seu orgulho ele se exaltou, violou a soberania de Deus, rebelou-se contra Deus, tornou-se adversário de Deus e estabeleceu o seu próprio reino. IS 2:12 da tarde menos 14, EZ 28:2-19, MT meio-dia e 26. Quando pecou, o homem rebelou-se contra Deus, negou a autoridade de Deus e rejeitou o governo de Deus. Em Babel,
Os homens rebelaram-se coletivamente contra Deus para abolir a autoridade de Deus da terra. GN 3 para 1-6, 11 para 1-9. Apesar de Satanás ter se rebelado contra a autoridade de Deus e apesar de o homem violar a sua autoridade rebelando-se contra ele, Deus não deixará que essa rebelião continue. Ele estabelecerá o seu reino na terra. AP 11:15 da manhã. O centro da disputa que existe no universo está relacionado com quem tem autoridade 4 para 2-3. Temos de contender com Satanás, afirmando que a autoridade é de Deus. Et 5:24 da tarde, 30. Temos de determinar submeter-nos à autoridade de Deus e sustentar a autoridade de Deus. MT 11:25 da manhã. O pecado da rebelião é mais sério do que qualquer outro tipo de pecado. SM 3:23 da tarde. Dia 4. Quem representa Deus com autoridade, uma autoridade delegada, deve ter as seguintes qualificações. Deve submeter-se à autoridade. MT 8 para 8-9. Deve perceber que em si mesmo não tem autoridade alguma. 28 para 18. 2:10 para 8, 1:10 da tarde. Deve conhecer a vontade de Deus. EF 1 para 9, 5:17 da manhã. Deve ser alguém que nega o ego. MT 4:24 da tarde. Deve ser com o Senhor e viver em comunhão constante e íntima com o Senhor. 6:17 da manhã. 1 para 9, 1 João 1 para 3. Não deve ser subjetivo e não deve agir segundo seu próprio sentimento. 2:3 para 5. Deve ser benigno e gracioso ao lidar com os outros. LC 6:35 da manhã, CF. RM 5:15 da manhã -16, 1:2:12 da manhã. Deve ser alguém em ressurreição, vivendo na vida de ressurreição de Cristo. 2:1 para 9, 4:14 da manhã. Deve tomar um lugar de humildade diante de Deus. NM 14 para 5, 16 para 3-4, 22, 45, MT 11:29 da manhã, RM meio-dia e 16, LC 14 para 7-11, 1P5 para 5-6. Deve ser capaz de suportar ofensas. Acento circunflexo X 16 para 7. NM 14 para 2, 5, 9, 27. MT 6:14 da manhã -15. 1:4, 6-13. Deve estar ciente da sua inaptidão e inadequação. Acento circunflexo X 3:11 da manhã. 4 para 6-7, 10. 2:3 para 5, 1:3:10 da tarde. Deve ser alguém que representa Deus adequadamente. NM 20 para 2-13. 2:5:18 da manhã. 20. EF 6:20 da manhã. Dia 5. A oração mais importante e mais espiritual é a oração de autoridade. MT 6:18 da tarde. MC 11:20 da manhã -24. A oração de autoridade é uma ordem baseada na autoridade. IS 45 para 11, MC 11:20 da manhã -24. A oração de autoridade é uma oração que dá ordens. IS 45 para 11. Se desejamos ter orações de peso e valiosas diante de Deus, temos de ser capazes de emitir certas ordens de autoridade diante de Deus. MC 11:23 da manhã. A oração de autoridade tem dois aspectos: amarrar e soltar. MT 6:18 da tarde. As orações comuns são orações que pedem para Deus amarrar e soltar. As orações com autoridade são aquelas nas quais nós amarramos e soltamos exercendo autoridade. Orar com autoridade é orar a oração de Marcos 11:20 da manhã -24. Uma oração que é dirigida não a Deus, mas a este monte, v.
23. Uma oração com autoridade não pede a Deus para fazer algo. Antes, exerce a autoridade de Deus e aplica essa autoridade para lidar com os problemas e as coisas que devem ser removidos. V. 23. Uma oração com autoridade não é pedir a Deus diretamente. Antes, é lidar com problemas ao aplicar diretamente a autoridade de Deus. É acento circunflexo x 2:15 da tarde menos 27. A obra mais importante dos vencedores é trazer à terra a autoridade do trono. Se queremos ser vencedores, devemos aprender a orar com autoridade e falar ao monte. AP 11:15 da manhã, meio-dia e 10. Dia 6. Quando ora com autoridade, a igreja reina sobre o Hades. MT 4:18 da tarde. A igreja tem a autoridade de governar sobre todas as coisas satânicas. A igreja deve subjugar todas as atividades dos espíritos malignos por meio da oração e deve exercer domínio por meio da oração. LC 10:17 da manhã menos 19, MT 6:18 da tarde. A fim de fazermos a oração de autoridade, devemos primeiramente nos submeter à autoridade de Deus. A não ser que nos submetamos à autoridade de Deus com respeito à sua posição e a não ser que nos submetamos à sua autoridade em nosso viver diário e em todos os assuntos práticos, nós não podemos orar com autoridade. IS 45:11, ARC, 1P5:6, AP 22:1. A oração de autoridade tem o céu como seu ponto de partida e a terra como seu destino. CT 4:8, 6:10 da manhã, EF 1:22 da manhã menos 23, 2:6, 6:18 da manhã. Uma oração com autoridade é feita a partir do céu para a terra. Ela começa de uma posição celestial e desce do céu para a terra. 2:6. Orar de cima para baixo é permanecer firme na posição que Cristo nos deu nas regiões celestiais, dar ordens a Satanás com autoridade e rejeitar todas as suas obras, e proclamar com autoridade que todos os mandamentos de Deus devem ser cumpridos. MT 6:9-10. A posição da oração é a ascensão, e a autoridade da oração também é a ascensão. Todas as orações feitas em ascensão são orações de autoridade. EF 2:6, 1:22 da manhã menos 23. A oração de autoridade é a oração feita por alguém que é capaz de dar ordens por permanecer firme na posição de ascensão. IS 45:11, ARC. Se estivermos na posição de ascensão, nossa oração será igual à administração de Deus. Será o executar dos seus mandamentos. AP 8:3-5. Quando chegamos ao ponto em que temos a posição celestial e a autoridade celestial e, assim, somos capazes de proferir orações de autoridade, estamos no trono, reinando com o Senhor. EF 2:5-6, AP 3:21 da manhã, CF. EZ 1:26 da manhã. Nessa instância, nossa oração não é somente uma oração de autoridade, mas também uma oração que reina, e nossa oração torna-se a administração de Deus, a execução do governo de Deus. RM 5:17 da manhã, 21, MT 6:18 da tarde, AP 8:3-5. Se estivermos dispostos a aprender, chegaremos num lugar onde podemos proferir essas orações para o cumprimento do propósito eterno de Deus. EF 1:10 da manhã menos 11, 3:9-11. Hino. Semana 6, Hino. Hinos. Número 892. 1. Poder total na terra e céu. O Cristo ressurreto tem. Vivendo nele juntos nós. O inimigo não tem vez. 2. Em nome do Senhor Jesus. Devemos declarar, e já, que venceremos todo o mal. Autoridade Deus dará. 3. Montanha, onde tu estás. Na terra, céu, qualquer lugar.
Em nome do Senhor Jesus. Dali desaparecerás. 4. A fé diz: sai daqui e vai. Atira-te ao fundo do mar. Podemos, vamos, sim, cumprir o que Deus quer executar.